Fala galera, estamos aqui de novo, né? A gente vai continuar o conteúdo, né, do 9º ano, chamada de Revolução Russa, né, que nós já havíamos começado em sala. É um conteúdo extenso também, esse conteúdo vai ser dividido aí em algumas vídeos, aulas, para a gente poder esmiuçar bem esse conteúdo e entender bem esse processo revolucionário. Antes de poder começar, a gente vai falar hoje nessa aula da Revolução dos Antecedentes, do ensaio geral, o que foi a Duma e os grupos políticos que surgiram naquele período, beleza? Então, para a gente começar, a gente vai relembrar aí, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês da vida de Nicolau II. Quem foi Nicolau II, né? Nicolau II, cara, nos livros de história a gente não fala muito dele, não fala muito da biografia dele, mas a gente precisa saber quem era ele, né? Ele vai ser um cara que pertencia à dinastia Romanov, que governava a França aí já por 300 anos, né? E ele vai ser o último imperador russo, né, do Império Russo, né? Antes da Rússia se tornar a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai durar até 1991, após a Guerra Fria. Então a gente precisa saber um pouco desse cara. Quem foi Nicolau? Nicolau foi um dos czar, né? Esse czar ele faz referência ao nome imperador, lá de Júlio César. Czar significa imperador. Eles gostavam de ser chamados de czar, né? O czarismo, o famoso czarismo. E Nicolau ele assume o trono russo com 26 anos de idade. Né? E Nicolau era um cara charmoso, atraente. Por curiosidade, ele era casado com a alemã, né, que vai fazer total influência durante a Primeira Guerra Mundial, né, ele é casado com uma alemã dos olhos verdes, ele também tinha um olho verde, um cara muito charmoso, e essa mulher, cara, na vida dele foi uma mulher que teve bastante influência política na vida dele, ou seja, um dos maiores problemas políticos que aconteceram na vida dele foi tudo por culpa dela e de um padre chamado Pushkin, que influenciou muito grande a vida dela nessas questões políticas, né? E Nicolau, ele vai ser um cara que ele vai ter 5 filhos, vai ter 4 filhas e o sonho dele era ter um filho, né, para dar continuidade ao trono, né? O trono hereditário, passar de pai para filho. Só que esse filho de Nicolau, cara, vai ser um filho que nasce com hemofilia. Para quem não sabe o que é hemofilia, hemofilia é uma doença sanguínea onde a pessoa tem hemorragia, seja interna ou externa. Então, a perspectiva de vida daquele tempo era que a criança chegasse até uns 13, 14 anos de idade só e morresse. Então, Nicolau ele vai ser um cara que ele não divulga isso para o povo. Ele tentou ter vários filhos, conseguiu ter apenas um filho, a mulher dele já não queria ter mais filho. Não, e para ele era questão de honra, né? Para um cara ser, vamos dizer assim, considerado forte dentro do império, ele tinha que ter uma família bastante amada pelo povo, ser amado pelo povo, fazer boas ações políticas e ainda ter um herdeiro, deixar um herdeiro para o trono. Então Nicolau, ele meio que, ele já começa o governo dele fazendo errado. Quando ele assume ali o trono russo, ele meio que faz uma festa para divulgar isso pela Rússia. E quem era a Rússia, né, mano? A Rússia na verdade é um país muito grande, né? Que tem regiões da Rússia que chega a menos 40 graus. Você pega a Sibéria, um exemplo, né? Vai ouvir falar muito da Sibéria. Sibéria é uma região extremamente gelada, né? E na Rússia se produzia muita agricultura justamente para produzir as vodkas, os grãos das vodkas, né? As pessoas lá tomam muita vodka, depois tem a história da vodka também, que vocês quiserem estudar também, né? Então, assim, a gente lembra essa questão e ele começa errado no seu governo quando ele assume a coroa, quando ele recebe a coroa. Por quê? Ele vai fazer uma festa, um banquete, divulga em toda a França, tá? E esse banquete, ele vai começar a doar comida de graça para as pessoas e presentes. Então as pessoas, cara, viajam 2 a 3 dias a pé para a Rússia, tá? Para ver a coroação do imperador, para ver toda a sua família, para ver, né, assim, receber presentes e comida, que eles necessitavam de comida. Os camponeses então ficavam desesperados por comida. A situação da Rússia não é uma situação fácil. E nessa festa então eles esperavam mais ou menos aí 15 mil pessoas, né? E nessa festa foram 80 mil pessoas. Aí você pensa então, você faz uma festa para 15 e chega 80, né? Então você pensa assim, os presentes acabaram, as comidas acabaram. Então assim, as pessoas começaram a pisotear as outras pessoas. Então meio que dentro dessa festa que teve para o imperador, morreram cerca de 2.000 a 3.000 pessoas. Então você pensa assim, poxa, o cara que vai assumir o reinado da Rússia já começa desse jeito, beleza. E o que ele fez para deixar a situação pior ainda? A impopularidade dele começa a crescer no início do reinado dele, tá? As pessoas que ficaram feridas foram para o hospital e ele, ao invés de ir ao hospital, a mulher dele acrescentou, não, que vamos para o hospital não, vamos para a festa. O rei, o parlamentarista francês está na Rússia, ele está dando uma festa, ele quer que você vá nessa festa.
Então ele e a esposa foram para essa festa ao invés de visitar as pessoas que estavam feridas no hospital. Então o reinado dele já começa mal pela essa situação. E o término do reinado dele também é triste, porque ele vai ser preso, já estou pulando aqui só para a parte da biografia dele para o final, porque ele vai ser preso por Lenin, né? A gente vai ter todos os motivos que vão levar a isso. Ele vai ter a Guerra da Manchúria contra o Japão, que a gente vai falar. A gente vai ter a Primeira Guerra Mundial. Por toda a situação que ele passava, cara, ele ainda quis mandar a galera pra guerra. Os camponeses iam pra guerra. Você pensa, um camponês na guerra nunca pegou numa arma, vai pra guerra, é morte certa. Então as pessoas estavam morrendo por ele. E ele botava cada parlamentarista, cada ministro no governo dele, que não era escolhido por ele, escolhido pela mulher. Que a mulher falava que o padre dela tinha visões por Deus, então assim, a galera falava que essa mulher tinha relação com esse padre, as pessoas desenhavam cenas, vamos dizer assim, obscenas dessa mulher com o padre, então eles ficavam reprimidos, ele ficava muito triste com isso. Mas ele não tomava atitudes no governo, quem tomava era sua esposa e esse padre. Né? Então o que acontece? Tô pulando pro final aqui, ele então vai ser capturado, né? Ele vai renunciar, na verdade, o trono dele e vai passar o trono dele para o irmão. Só que o irmão dele vê que a situação da Rússia estava tão assim, vamos dizer assim, feia, de calamidade, que o irmão fica no governo apenas uns dias e decide renunciar também. O certo era ele passar para o filho, mas como o filho era doente, ele não queria que o filho assumisse o trono da Rússia. Então ele meio que fala, não, eu renuncio por mim e renuncio por meu filho. Né? Então a Rússia vai assumir um tipo de governo provisório. E nesse governo provisório, é importante a gente lembrar que ele vai ser levado para a região rural da Rússia que fala, perto da Sibéria, a capital de São Petersburgo, onde ele vai ser preso dentro de uma casa e ele vai, tempos depois, ele vai receber, tinham pessoas que eram a favor da monarquia, que eram a favor dele, que vão tentar libertá-lo, pessoas contra os bolcheviques, né? Então isso é importante. Então ele esperava, ele recebia cartas ali de que um dia ou outro as pessoas iam libertar ele e ele poder viver em paz. Mas não, um belo dia Lenin mandou autorização, uma carta para poder matar ele e todos os filhos deles. E essa cena é muito triste, cara, por quê? Os bolcheviques então levam ele e toda a família pro porão, né? Lê uma carta para ele, citam o nome de todos os integrantes da família, Alexei, Alexandria, né? Que era sua esposa, e o Nicolau II. E o Nicolau é o primeiro a morrer, cara. Ele toma 4 tiros nos peitos, assim, morre de forma bem rápida. Já a esposa e os filhos demoram a morrer por quê? As esposas e os filhos, quando foram expulsos do trono, o rei abdicou o seu trono, as esposas e as filhas pegaram a quantidade máxima de joia que elas podiam, colocaram dentro das roupas íntimas e costuraram, para que um dia, se elas fugissem, elas pudessem sobreviver com aquelas joias. Então foram cerca de 101 tiros que eles vão receber. E essas mulheres não morreram com os tiros, porque o colete que estava cheio de joia serviu como um colete à prova de bala. Então, cara, as mulheres morreram depois à base da facada, à base do chute. Tem fotos do local, se vocês forem pesquisar, que mostra que foi um estrago total. Então, depois da morte deles, o bolchevique pegaram e sumiram os corpos. Pra vocês terem ideia, os corpos de Nicolau, da esposa e de uma filha, foram encontrados em 1991. Né? Então, você pensa assim, poxa, em 1918 que eles morrem. Em 91 é encontrado o corpo, que não tinha sido achado. Fizeram um enterro agora digno para eles, eles foram canonizados como santos. Tá? Porque a religiosidade de Nicolau II era muito grande. Então eles vão ser canonizados. Tá? E em 2007 foi encontrado o corpo do filho e da outra filha, de Alexei, do filho de 13 e da outra filha de 21. E também receberam um enterro digno. Né? Então você pensa assim, poxa, tantos anos depois os corpos são encontrados graças ao uso da ciência. Então a parte da biografia que a gente não falou, né, que a gente poderia falar, que é bastante curioso essa história, que é uma morte de forma bem triste, que comove o mundo. Né? Os antecedentes da Revolução, então, acabei de falar, o cesarismo. As besteiras que o Nicolau fez, né, para desestabilizar a Rússia. Ele não soube governar a Rússia de uma forma central, uma forma centralizada. Ele fez tanta besteira, pois o regime dele era absolutista, autoritário. A economia era agrária, sim. Tá? A Rússia dependia da agricultura, tinha vestígios feudais, beleza? Era uma economia que havia concentração de terra nas mãos de pessoas, e essas pessoas tinham posse da terra, era como se fossem servos, tá? Não eram escravos, mas eram servos, as pessoas dependiam daquela terra para poder sobreviver. E existia fome tanto na cidade, tanto no campo, porque é uma região gelada, a agricultura não se desenvolve fácil. E a Rússia era um país assim muito atrasado, cara, estava atrás de outros países da Europa. Você pega ali França, Inglaterra, que já tinham começado a Revolução Industrial, né? E a Rússia extremamente atrasada. Existia fábrica, existia, só que era uma pequena quantidade.
E as pessoas que trabalhavam nas fábricas, cara, trabalhavam em forma desumanas. Trabalhavam 18, 19 horas por dia, sem leis trabalhistas. Então, assim, e as leis trabalhistas já existiam na Inglaterra. Então a gente começa a perceber que a Rússia era um país extremamente atrasado. Na política de desenvolvimento da Rússia estava em recessão, né? Ela não se desenvolvia. E a morte de Nicolau II representa o fim da dinastia e o início da Revolução Russa, né? E o que foi o ensaio geral? Para a gente caminhar aqui. O ensaio geral, ele foi nada mais nada menos que o ensaio para a Revolução. Falei para vocês que no dia da coroação dele lá, ele já começou o governo de forma mal, morreram muitas pessoas. E esse ensaio geral, em 1905, acontece dois fatos que marcam a história também dentro do governo dele. A Guerra da Manchúria, Nicolau envia tropas para conquistar uma região da Manchúria contra o Japão, então entra em uma guerra com o Japão. E essa guerra aí, vários navios russos são derrotados pelos japoneses fácil. Né? E tinha apenas mais um encoraçado de Pontequim, aonde o comandante militar da Rússia, o ministro da defesa, falou, não, ó, a gente vai perder essa guerra, então não envia o último navio que você tem para essa guerra, não. Ele falou, não, vou enviar sim, porque segundo consequências divinas aí, você é abençoado e nós iremos conquistar esse território. E ele envia o navio para a guerra e morre essas pessoas inocentes nessa guerra. E o Domingo Sangrento, cara, vai ser um domingo onde as pessoas, a população francesa, os camponeses, os operários vão se reunir de forma pacífica, vão escrever cartazes, porque eles gostavam do Czar. Apesar de tudo, o Czar representava tudo para eles, né? A esperança de vida deles. Então eles vão escrever cartazes em uma carta de reivindicações, de forma pacífica, vão marchar até o Palácio de Inverno em Moscou, né? E vão chegar com essa carta lá, esses cartazes, e falar, Deus salve o Czar. Czar, nós te amamos, Czar, ore por nós, Czar, nos ajude. E o Czar, cara, com medo disso, né, a mulher dele fala, os caras vão invadir o castelo, mas era tudo de forma pacífica. Os soldados, então, para despertar a população, os soldados atiraram para cima, só que em cima das árvores tinha muita criança. E essas balas acabaram pegando nas crianças. Então, meio que as pessoas começam a falar, poxa, o Nicolau, que nós amamos, acabou se tornar agora o Nicolau, o sanguinário. Ele vai ser conhecido como o sanguinário. Então, você começa a perceber que já tinha tudo para iniciar a Revolução, sim. Porque desde 1889 já existia o famoso PODST, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. E esse partido lutava pelas causas trabalhistas, lutava pelos camponeses. Então, já havia tudo para começar. Por isso que é chamado de ensaio geral, a Guerra da Manchúria e o Domingo Sangrento. Porém, a Revolução não começou. Ele foi tão mala nesse intuito, porque ele falou pra galera assim, ó, calma, não precisa ficar desesperado, que agora eu vou abrir para vocês a Duma. O que era a Duma? A Duma ela foi aberta a última vez em 1614. Eita, a última vez que a Duma foi aberta em 1614. Então agora em 1917 ele vai reabrir a Duma. Para quê? Ele fala o seguinte, eu vou reabrir a Duma para que nós possamos, na verdade, criar uma Constituição para que eu e vocês sigam a Constituição. Porque eu quero olhar a causa de vocês. Eu queria evitar toda essa questão aqui do ensaio geral. Ele foi mal nessa questão. Só que depois que ele abriu a Duma, votou, não criou a Constituição, ele vê que o fogo abaixou, ele faz o quê? Ele dissolve essa Duma e não cria a Constituição. Então ele continua a governar a Rússia de forma autoritária, de forma absolutista. Tá? E nesse contexto vai surgir, esse partido vai se dissolver e vai surgir a criação dos soviéticos. O que eram os soviéticos? O Conselho de Operários, onde esses operários vão ser responsáveis por fazer greve nas fábricas, parar a produção, o que vai prejudicar a Rússia dentro da Primeira Guerra Mundial, tá? E as reformas sociais e políticas e econômicas dentro da Rússia. E nesse contexto de soviéticos surgem os dois grupos políticos que vocês precisam saber para dar continuidade ao conteúdo, tá? Os mencheviques e os bolcheviques, tá? Quem eram os mencheviques? Era a minoria. Menchevique significa minoria. Bolchevique significa maioria. Então quem era essa minoria? A gente tem que lembrar que a Rússia ela vai se inspirar no socialismo de Karl Marx, né? O marxismo, né? O socialismo, uma Rússia igualitária, uma Rússia onde tem compaixão pelos pobres, a divisão, o Estado concentra a economia e divide todo esse processo. Então a influência do socialismo que nós já vimos na última aula, tá? Então os mencheviques, eles queriam o quê? Uma revolução burguesa, de caráter da burguesia no controle de tudo, assumindo o controle do Estado, de forma gradual. Como assim gradual? Aos poucos, uma revolução que acontecesse aos poucos, passo a passo, não de uma forma radical, tá? Através de quê? Eles queriam adotar o capitalismo para depois atingir o socialismo. É meio estranho falar isso, né? Para atingir o socialismo, nós teríamos que atingir primeiro o capitalismo, tá? Mas eles queriam esse processo. Beleza? E os líderes dessa revolução, cara, o que vocês têm que lembrar são dois nomes, mas o mais importante de todos é um cara chamado Kerensky.
Tá? Muito importante o camarada Kerensky nesse processo dos mencheviques. Era um burguês, sempre vai ter alguém de grande intelectual por trás do processo revolucionário, tá? E os bolcheviques, cara, o mais importante dos grupos, que vai iniciar uma revolução socialista com caráter marxista, uma revolução chamada de revolução imediata, aquela revolução que a gente pega em arma e derruba o governo. Pra vocês terem ideia, vai ter muitos relatos que as pessoas iam para a porta do Palácio de Inverno, atiravam nos guardas e saíam correndo. Né? Então, ou seja, uma revolução imediata, para causar medo em quem? No rei. Né? Por isso que ele vai abdicar o trono em 1917, tá? Após o início da Primeira Guerra Mundial, e vai assinar um tratado com a Alemanha. Por quê? O cara pensa, poxa, o cara russo lutando contra a Alemanha, a gente está perdendo a guerra porque a mulher dele é alemã, a mulher dele acaba sendo uma espiã pra gente. Então a gente tem que tirar esse cara do poder. E ele sai do poder por medo, ele amava tanto a família dele que ele queria deixar o poder da Rússia de tudo e qualquer maneira. A gente vai ver isso lá no final ainda também. Então os bolcheviques eram a maioria, queriam uma revolução socialista inspirada no marxismo, uma revolução imediata pegando em armas. Quem era esse grupo? O que é considerado a maioria? Operários e camponeses. A gente vai ter 3 líderes importantes, tá? O Lenin, que era o cara que fazia vários discursos motivacionais, ele conseguia conquistar todos por através do seu discurso. Trotsky, o cara que comandava o exército, tá? Vai ser responsável pela morte do czar. Stalin, vamos ver que a gente vai ter também a ditadura stalinista. E nas próximas a gente vai falar das fases da Revolução. A Revolução acontece em 2 fases, em 1917, em fevereiro e outra em outubro. A primeira fase começa com os mencheviques, que permanecem com a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Os mencheviques eram a favor do czar, tá? Os bolcheviques eram contra o czar. Então por isso vai ter um conflito entre eles, o Exército Branco e o Exército Vermelho, para derrubar o czar do poder. E a gente continua falando desse processo revolucionário. Na próxima a gente continua então falando das fases da Revolução e dos grupos políticos. Valeu, tamo junto, até mais. É nóis.